Olá, eu sou Márcia Mon, advogada consultiva nas áreas trabalhista e previdenciária. Oi, eu sou Analice Rosa, consultora contábil nas áreas trabalhista e previdenciária. Nesta edição do TC News em Debate, nós vamos tratar sobre as novas regras de segurança e saúde no trabalho, os eventos do SST, do E-Social, e a prorrogação do PPP eletrônico. É importante destacar que o nosso tema de hoje, ele trata de um direito humano fundamental, que é o direito à saúde. E aqui é o direito à saúde do trabalhador, que está contido no artigo 7º da Constituição Federal de 88. Então, todos os empregadores, aí não importa, né, o porte da empresa, regime tributário, se trata de empregador pessoa física ou jurídico, urbano ou rural, tem que cuidar da saúde do trabalhador, implementar medidas que venham reduzir os riscos de ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, isso observando o artigo 54 seguinte da CLT e as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Então, a gente vai falar inicialmente das normas regulamentadoras que alteraram no início agora de 2022. Que é a NR1, que fala do gerenciamento dos riscos ocupacionais e traz as disposições gerais. Todas as demais NRs vão ter que observar primeiro, né, essa NR1. Depois a NR7, que ainda trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mas houveram algumas alterações. E a nova NR9, que fala da avaliação e controle das exposições ocupacionais, físicos, químicos e biológicos. Além disso, a gente vai tratar também, né, sobre os eventos de SST e da polêmica, né, da prorrogação do evento do PPP eletrônico e se os eventos de SST alteram ou não alteram. Então, Analice, vamos explicar para o pessoal, vamos começar pelas NRs. O que alterou? Dá um resumo para a gente. Certo, então assim, eu vou trazer um resuminho então, das 3 normas regulamentadoras que você citou. Então, vou começar com a norma regulamentadora 01, que é a NR01, que ela trata do Programa de Gerenciamento de Riscos, que na verdade ela trata sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. E nesse gerenciamento de riscos ocupacionais, ele deve estar incluídos todos os riscos ocupacionais da empresa, tanto a parte de avaliação quanto controle, e tem documentações incluídas, né, como é o caso do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Já por sua vez, o PGR, ele é composto do quê? De um inventário destes riscos e também de um plano de ação, então como ele vai ser colocado em prática. E essas informações, elas são extraídas do próprio GRA. E aproveitando, é praticamente o que era o PPRA antes. Isso, né, isso que estava na NR9. Isso mesmo. Então, assim, ó, dentre as alterações, o que a gente pode destacar? O próprio ali, elaboração e implementação do PGR, também a necessidade da empresa dela ter um plano emergencial, também comandos gerais para os treinamentos necessários, né, de acordo com a atividade da empresa, também a inclusão de avaliações em relação aos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, o fato da empresa ter que declarar digitalmente essas informações de saúde, segurança e trabalho e um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, que a maioria das legislações traz esse tipo de tratamento. Agora, falando mais propriamente desse tratamento diferenciado, a NR já fala, né, que na verdade o MEI está dispensado direto do PGR, mas e as outras micro e pequenas empresas? Para que elas tenham essa dispensa, tem requisitos que elas precisam cumprir. Dentre esses requisitos, um deles é estar com o grau de risco 1 e 2, ter esse grau de risco, e isso pode ser verificado lá na norma regulamentadora 04. Então, muita gente faz confusão com o RAT, inclusive a gente pega na consultoria, mas não, né? Então, outro requisito é que no levantamento preliminar ali dos perigos, ela verifique que os seus trabalhadores não estão expostos a agentes físicos, químicos e biológicos, isso lá de acordo com a NR09, e também declarem digitalmente essas informações conforme o subitem 1.6.1 da própria NR01. E vem essa modernização, né? Uma certa flexibilização. Sim, isso mesmo. Então,
Um dos requisitos que eu citei aqui foi o fato de eu ter que declarar digitalmente ali as informações relacionadas à saúde e segurança do trabalho, né? Só que até hoje a gente não teve publicação de nenhuma norma nesse sentido. Então hoje o que a gente tem? A gente tem a legislação trazendo uma dispensa, mas se formos trazer para a prática, a gente não tem realmente uma dispensa dessas empresas terem o PGR. Exatamente. Está faltando regulamentação. E fala agora um pouquinho da NR7. O que mudou? Então, em relação à norma regulamentadora 07, alterou o quadro 1, onde traz ali os parâmetros para fins da monitoração biológica e a exposição a agentes químicos. Então, agora a empresa ela já pode, né, detectar de forma precoce as exposições excessivas, bem como demais riscos à saúde do trabalhador. E também, né, ela pode elaborar procedimentos epidemiológicos a fim de evitar riscos que acabam ocasionando afastamento a benefício previdenciário. Falando em epidemiológico, aí entra aqui a Covid. Sim. Né, que a empresa pode incluir no seu programa de controle médico de saúde ocupacional, fazer testagem para o rastreamento precoce dessa doença. Isso mesmo. Outra alteraçãozinha é que agora, dentre os exames complementares, né, foi incluído também o exame toxicológico, que até então tinha previsão na CLT, né, no artigo 168, contudo, não entravam ainda dentro da norma regulamentadora, ainda não estava disposto lá na NR07, então não fazia parte do PCMSO da empresa. E além destes, também agora pode ser realizados demais exames complementares, mas desde que sejam realmente necessários para a avaliação do empregado naquela função a qual ele foi contratado, né? Exatamente. Aproveitando essa questão, né, as empresas têm que ficar atentas, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, porque o dado da saúde do trabalhador, o dado biológico, o dado genético só podem ser colhidos, rastreados e examinados se tem a ver com riscos ocupacionais que o trabalhador vai ter, né, naquela ocupação. Eu não posso simplesmente inserir no meu PCMSO o que eu quiser para investigar a saúde do trabalhador que não tem a ver com a relação de trabalho. Perfeito. E ainda é bom lembrar, né, que mesmo que a NR01 também traz alguma dispensa lá do PCMSO, os exames ocupacionais exatamente. Isso é bom destacar, que muita gente está questionando isso. Ah, não, tem tratamento diferenciado para o MEI, ME e EPP com baixo risco. Não esqueçam, gente, a saúde do trabalhador é um direito humano fundamental, que tem que ser garantido pela empresa. Então, os exames médicos admissionais, os periódicos, o demissional, de retorno ao trabalho, entre outros, de acordo com o programa, devem continuar sendo feitos. Inclusive, está no artigo 68 da CLT. Então, é uma obrigação da empresa, independentemente se é grande ou pequena. Eu posso não ter que implementar todo o programa de controle médico e saúde ocupacional, como ter, por exemplo, um médico do trabalho contratado como empregado da empresa, né? Ter um engenheiro de segurança do trabalho, mas eu preciso ter o programa, porque eu preciso cuidar da saúde, ou seja, fazer um monitoramento da saúde do trabalhador, desde a admissão até o final da contratação. E aqui tem uma ressalva, um parênteses que eu abro também, que muitos nos questionam na consultoria e ainda falam que não vão fazer por causa da parte financeira. Só que é bem como tu colocou lá no início, é um direito fundamental do trabalhador, então o empregador ele precisa realmente cuidar da saúde do seu empregado, para que ele tenha um retorno positivo. Então as empresas têm que cuidar não tão somente dos riscos físicos, químicos, biológicos, mas também da saúde mental do trabalhador, né? E, Analice, e a NR9, o que mudou? Em relação à norma regulamentadora 09, a NR9, o PPRA, ele deixa de existir, até porque agora nós temos, a partir de janeiro, agora o PGR, né, que na verdade ele substituiu o PPRA e também traz bem mais detalhes que o PPRA tinha, só que a gente realmente não pode deixar de observar a norma regulamentadora 09. Eu preciso observar ela em conjunto, né, não só ela, como as demais normas regulamentadoras em conjunto com a NR01, até para que eu realmente possa identificar, né, a exposição do trabalhador a agentes nocivos, por exemplo, né? Exatamente. E aproveitando o que a gente está discutindo aqui, nos dias 8 e 9 de fevereiro, a consultora e palestrante Camila Caires vai estar ministrando um curso completo de 8 horas sobre
as novidades nas normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, os eventos do SST que a gente já vai dar, que é um pouquinho passar a falar, e também do PPP eletrônico. E dando continuidade aqui ao nosso debate, é importante destacar que na Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213 de 91, lá no seu artigo 19, parágrafo 1º, diz que é responsabilidade da empresa evitar riscos de acidente de trabalho. Ainda dentro da Lei de Benefícios Previdenciários, lá nos artigos 57 e 58, tem outras obrigações que a empresa deve cumprir em relação à saúde do trabalhador, do levantamento dos riscos ambientais. Então, aqui eu estou falando de duas obrigações, que é o LTCAT, né, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Então, toda empresa que possui empregados expostos a agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos, que estão lá numa lista do anexo 4 do Regulamento da Previdência Social e que fazem jus ao direito à aposentadoria especial, essas empresas precisam ter o laudo. Na própria Instrução Normativa do INSS 77 de 2015, traz uma dispensa de quem tem os programas ocupacionais das normas regulamentadoras, agora, né, PCMSO e PGR, não mais PPRA, se essas empresas cumprirem com essa obrigação, elas ficam dispensadas do LTCAT. Mas vejam bem, quem não tem os programas não está dispensado do LTCAT. E daqui a pouco a gente vai abordar as multas, né, para vocês prestarem bem atenção que o negócio é, né, se o meu problema é financeiro, se eu for fiscalizado e autuado, a multa vai ser bem mais alta. Outra obrigação desses artigos 57 e 58 é a do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que hoje tem que ser feito apenas para os empregados que têm direito à aposentadoria especial. Claro que aqui não é só empregado, né? Tem outras categorias de trabalhadores, como cooperados de cooperativas de trabalho, de produção que estejam expostos, né, a agentes nocivos, mas como o foco, né, geral é empregado, a gente vai ficar aqui atento a empregado. O PPP hoje ele é feito em meio físico, meio papel, né? O formulário desse documento, né, desse PPP, está lá no anexo 15 da Instrução Normativa do INSS número 77 de 2015. É importante destacar que se trata de um documento onde contém um histórico laboral individual do trabalhador. Nesse documento, que em breve vai ser eletrônico, a gente já vai ver, né, nesse documento tem que constar as atividades desenvolvidas na empresa, né, os registros administrativos do trabalhador, nome, endereço, telefone, ocupação. Né, nessas atividades desenvolvidas vai ter que ter detalhamento do que de fato o empregado exerce, quais são os riscos existentes no ambiente de trabalho, quais são os limites desses riscos, né, se está acima ou está abaixo dos limites de tolerância, se tem equipamento de proteção individual ou coletiva, se esses são eficazes para proteger a saúde do trabalhador ou não. Então esse documento é um documento muito importante que tem que ser entregue para o trabalhador para legitimar o acesso à aposentadoria especial. E ainda, esse mesmo documento, LTCAT com o PPP, serve para fundamentar as ocorrências que devem ser informadas tanto na GFIP quanto no E-Social, porque tem um impacto no recolhimento tributário da empresa. Então, as empresas precisam recolher um acréscimo do RAT se possuem empregados com direito à aposentadoria especial. E esse acréscimo, ele pode ser de mais 12%, mais 9% ou mais 6%, conforme o tipo de aposentadoria especial, de 15, 20 ou 25 anos, respectivamente. Então, aqui tem impacto no direito social do trabalhador, a um benefício previdenciário, e também tem impacto tributário. Então, pensando, se eu não quero saber se tem agente nocivo, automaticamente eu não faço laudo, não faço PPP, não declaro em GFIP, não declaro em E-Social. Aqui, né, observando as épocas que o GFIP existia e E-Social passou a substituir as informações previdenciárias. Eu não faço isso. Eu não declaro, não recolho tributo. O que eu estou praticando? Sonegação tributária. Né? Então eu tenho que pensar que eu não estou lesando só a saúde do trabalhador, eu estou lesando a saúde do trabalhador, que é indiscutível, que é um patrimônio maior aqui, eu estou lesando um direito a um benefício social para receber mais cedo e ainda estou lesando os cofres
públicos, porque eu não estou recolhendo o tributo e não estou declarando. Então aqui o negócio, a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente, né? Não é só deixar ou prorrogar ou não informar o evento de SST. É muito mais profundo. Eu preciso ter essas informações antes de pensar, agora eu tenho que enviar o evento. Gente, agora existem, né, os eventos de SST, mas essas obrigações todas que eu estou falando existem há muito tempo. Isso, e muitos deixaram agora para cima da hora. Inclusive, né, tem uns que nem provavelmente têm ainda essas informações. Exatamente. E assim, o PPP, ele vai respaldar o direito à aposentadoria especial e ele vai trazer todo o histórico da pessoa durante toda a contratualidade, ou seja, 10 anos, 20 anos de trabalho. Ou seja, se eu não tenho laudo, não tenho os programas, como é que eu vou preencher esse documento? Isso. Né? E ainda em relação ao PPP, esse formulário ele começou a ser utilizado a partir de 1º de janeiro de 2004, em substituição aos antigos formulários SB40. E esse formulário, né, ele tem que ser atualizado ali, as informações, na verdade, atualizadas anualmente, até com base nos laudos da empresa, né? Então precisa dessa atualização anual. E ele vai ser entregue para o empregado tanto na rescisão quanto quando o INSS exigir, no caso, para concessão de um benefício previdenciário. Inclusive, eu peguei estes dias na consultoria uma situação de um empregado que ele teve a admissão em 2002 e a saída em 2006. Não entregaram para ele na rescisão e ele estava solicitando agora para aposentadoria. E a pessoa achava que não precisava informar de 2002 a 2004 porque o PPP ele era exigido, né? Era um documento só de janeiro de 2004 em diante. Mas não, independente do tempo, como você falou anteriormente, da exposição de 10, 20, 30 anos, se eu emitir o documento agora, é o PPP que eu vou utilizar para fazer essa informação. Bom, aqui ainda é importante destacar que o PPP é de responsabilidade do empregador, né? Esse empregador ele pode delegar para terceiros fazer o PPP por ele, através de procuração, inclusive eletrônica, né? O PPP pode ser preenchido, então, pela empresa que cuida do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou até para o escritório de contabilidade. Mas é importante destacar que a responsabilidade é da empresa. Então, se ela delegou para terceiro, é importante ela conferir se as informações são fidedignas ou não. Outra coisa, no PPP em meio físico, quem assina é o representante legal da empresa, né? E ainda, nesse PPP, vai constar o nome do médico do trabalho e ou do engenheiro de segurança do trabalho que respaldaram o preenchimento desse documento, né? Aí o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho podem ser empregados da empresa ou terceirizados, a depender do dimensionamento da empresa e enquadramento dela na norma regulamentadora número 4, que trata do serviço especializado de segurança e medicina do trabalho. Então, tomar cuidado se as informações que vão conter dentro do PPP realmente são verdadeiras, até porque preenchimento de documento com informação falsa é crime, né? Isso. Já quando for em meio eletrônico, independente do ramo da atividade da empresa, independente do empregado ter exposição a agentes nocivos ou não, eles vão ter que normalmente fazer a emissão do PPP no formato eletrônico. Outra situação é que quando houver o PPP em meio eletrônico, terão ainda informações de exposição dos trabalhadores, né, a agentes ergonômicos e mecânicos também. Exatamente. Certo? Mas em relação ao PPP eletrônico, Márcia, ele iria entrar em vigor agora em janeiro de 2022, junto com essas alterações, né, relacionadas à saúde e segurança do trabalho, com as normas regulamentadoras, e também com a obrigatoriedade ali dos grupos 2 e 3 em informar no E-Social, né, esses eventos. E como é que ficou isso? Então, nem fala, Annalise, que celeuma, né? Que confusão. Os clientes estão perguntando direto sobre isso, né? Sobre essas mudanças. O PPP em meio eletrônico estava programado para iniciar agora em janeiro de 2022, mas lá no finalzinho, né? Lá em dezembro de 2021, finalzinho do ano passado, esse mesmo ministério foi lá e lançou uma nova portaria de número 1010, prorrogando a implementação do PPP em meio eletrônico para 1º de janeiro de 2023. Isso mesmo, ficou um ano para frente.
E com isso, né, vem aquela discussão se os eventos de segurança e saúde no trabalho seriam ou não prorrogados ou não. Mas só para vocês entenderem, o PPP em meio eletrônico, ele é constituído de 2 eventos do E-Social, eventos de segurança e saúde no trabalho. O evento S2220, que é do monitoramento da saúde do trabalhador. Esse evento, especificamente, ele traz o resumo do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, é onde o governo passa a ter as informações dos exames médicos que foram realizados, admissionais, demissionais, periódicos, e acaba tendo o acompanhamento da saúde ocupacional, onde são colocados se houve exposição a agentes nocivos físicos que fizeram mal à saúde do trabalhador, químicos. Então, né, consegue-se acompanhar a saúde do trabalhador ali. E nós não tínhamos paralelo antes do E-Social, ou seja, a gente não prestava essa informação para o governo, ou seja, o governo só tinha acesso a essa informação através da fiscalização, né, do trabalho. E o outro evento que compõe o PPP eletrônico é o S2240, que é, na verdade, as informações que constavam dentro do PPP em meio físico, né? Nesse evento S2240 vai ter o quê? A descrição dos locais de trabalho, dos riscos ocupacionais, dos agentes nocivos, ou não, né, se fazem mal à saúde do trabalhador, ou se não tem agente nocivo, de acordo com a tabela 24 do E-Social. Então, se tem equipamento de proteção individual coletiva, se é eficaz, se não é. Ou seja, metade da informação do PPP em meio físico está dentro do S2240. E metade do PPP em meio físico, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, está dentro do S2220. Por isso que esses 2 eventos substituem, né, o PPP em meio físico. Outra coisa que é importante destacar, e aqui a gente traz um paralelo diferente do que a gente colocou aqui anteriormente em relação à implementação do PPP em meio físico. Então, o que a gente tem? A partir da vigência do PPP em meio eletrônico, vão conter as informações da saúde ocupacional do trabalhador a partir de então, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2023, e dos riscos ocupacionais a partir de 1º de janeiro de 2023. O que significa que não vai ser abandonado o PPP em meio físico, né? Então, o PPP em meio físico vai continuar tendo que ser feito e continuar tendo que ser entregue ao trabalhador quanto da rescisão do contrato, porque nesse documento vai conter as informações da saúde ocupacional e dos riscos ocupacionais até 31 de dezembro de 2022, se até lá, né, não prorrogarem novamente, né, a implantação do PPP em meio eletrônico. Aí vamos lá, Annalise, agora vamos para, né, o pior, porque o pessoal está discutindo direto. Explica para a gente essa celeuma da prorrogação ou não dos eventos do SST e que são esses eventos do SST? Vamos lá. Certo. Então, primeiro eu vou colocar quais são os eventos de saúde e segurança do trabalho que serão exigidos no E-Social, né, para todas as empresas agora, que é a fase 4, né, que agora a gente pode dizer, né, que chegou a data, de acordo com a portaria do Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a 71 de 2021. O cronograma, ele traz prazo agora para janeiro de 2022. Mas, nesse caso, os eventos seriam o S2210, que é o de comunicação de acidente de trabalho, e o S2220 e 2240, que tu citaste agora, né, recente, na tua fala anterior. Então, em relação ao cronograma, se formos verificar, as empresas do grupo 1 do E-Social já estão na obrigatoriedade de envio desses eventos, dos 3 eventos, já desde 13 de outubro de 2021. Ou seja, o grupo 1 já está fazendo. Já. Só que grupo 2 e 3, que conforme a portaria que eu citei, a portaria conjunta, ela entraria na obrigatoriedade agora dia 10 de janeiro de 2022, né? Na verdade, tem toda esse problema, essa problemática. Então, assim, ó, teve a prorrogação do PPP eletrônico, né? Então, com essa prorrogação e também fundamentados na portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 895 de 2021, que foi a que alterou a 671 de 2021, certo? Ela diz que as informações relacionadas ao monitoramento de saúde do trabalhador e a de
condições ambientais de trabalho, que são as informações do S2220 e do S2240, elas só poderão ser exigidas quando o PPP ele for, na verdade, do PPP e-mail físico para o PPP eletrônico. Então, como a obrigatoriedade do PPP eletrônico vai se dar apenas em 1º de janeiro de 2023, por consequência, a gente consegue verificar que acaba levando essa exigência, né, de informação, tanto do S2220 quanto do 2240, também para 1º de janeiro de 2023. Só que, né, claro, a empresa que está já com tudo certinho, ela pode fazer o envio dessas informações, até porque o cronograma realmente não foi alterado. Então, os eventos eles estão subindo ali para o e-social, tá indo tudo perfeito, não tá dando problema nenhum. Só que, se porventura alguma empresa não enviar, por consequência, ela não vai poder ser autuada por esse motivo. Exatamente. Então, essa é o pessoal está entendendo. Mas não teve prorrogação. Não teve prorrogação efetiva, né, dos eventos. Mas eles não são exigíveis, né? Ou seja, o que não significa que o governo não pode vir a exigir se alguém não cumprir. Mas, né, como a analista estava colocando, empresas do Grupo 1, que já estão fazendo desde outubro de 2021... podem permanecer fazendo normalmente, sem problema nenhum, né? E as empresas do grupo 2 e 3 que entrariam agora, a partir de 10 de janeiro de 2022, se quiserem, podem enviar os eventos até o dia 15 de fevereiro de 2022. Inclusive, nós já temos clientes já fazendo tudo certinho. Já fazendo, então é uma escolha. Mas aqui é importante destacar que a gente está falando só de 2 eventos, que é o S2220 e o S2240. O outro evento do SST, porque o evento do eventos de SST só tem 3, né? Com essa simplificação social, resumiram para 3. Então, o evento S2210, que é da comunicação do acidente de trabalho, esse continua obrigatório, ou seja, ele não, vamos dizer assim, não se torna exigível só quando da implementação do PPP e-mail eletrônico. Então, quando ocorrer acidente de trabalho, típico ou equiparado, como um acidente de trajeto, ou houver um reconhecimento de uma doença ocupacional do trabalho, as empresas, os empregadores têm que fazer o envio do evento S2210 até o 1º dia útil seguinte ao do acidente ou do reconhecimento da doença ocupacional ou do trabalho. Os eventos S2220 e S2240, como eu falei rapidamente anteriormente, eles têm como prazo de envio até o dia 15 do mês subsequente. E as informações que vão constar lá é só dos exames médicos, por exemplo, no S2220, exames médicos realizados a partir do início da obrigatoriedade, ou seja, a partir de 10 de janeiro de 2022 para empresas do grupo 2 e 3, e para as empresas do Grupo 1, desde o dia 13 de outubro de 2021. Verdade. E tu citou antes em relação às multas, né? Tu disse se a empresa não tiver medicina e segurança do trabalho. Não é uma multa efetiva pelo não envio do evento, mas tem por não ter, né, medicina e segurança do trabalho, não é isso? Exatamente. Tem multa por não cumprir as normas de segurança e saúde no trabalho. Para quem não fizer o PPP e não manter atualizado, isso o físico e, por conseguinte, o eletrônico. As multas já são a partir de R$ 2.900, mais ou menos esses valores, podendo chegar a quase R$ 300 mil. Né? E por não ter o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, a multa já parte de 29 mil e pouco, também podendo chegar a quase R$ 300 mil. Por não fazer a CAT, a multa é um pouquinho menor. Né? A multa de no mínimo salário mínimo, agora R$ 1.212. E pode chegar até o teto máximo do salário de contribuição, que é até R$ 7.087,22. Esse eu já consegui gravar. Bom, além das multas, que mais tem de repercussão, Analice? Certo, Márcia. Nesse caso é muito sério, né, o que a gente vai falar agora, porque na verdade, declaração falsa no PPP, ele é crime de falsidade ideológica. Então, na verdade, na forma do artigo 297 do Código Penal, né? E ainda, né, no caso, a Lei 9.029 de 95, ela traz como crime também o fato de eu realmente divulgar essas informações a terceiros, né? Porque constitui prática discriminatória. Exato. Salva, claro, na exigência pelo próprio órgão público no caso de reconhecimento de algum benefício previdenciário. Exatamente. Só quem pode exigir, né, as informações do PPP são os órgãos competentes. Aqui, no caso, a Previdência Social. Perfeito. Né? Mais nenhum órgão.
Receita Federal do Brasil poderia ter acesso ao LTCAT para poder respaldar ali os acréscimos do RAT, ou não, mas o PPP, onde é um documento individual do trabalhador, onde traz ali o seu monitoramento da saúde, da saúde ocupacional dele, né? Então são informações sigilosas, hoje inclusive ainda protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, né, divulgar para terceiro é prática discriminatória contra o trabalhador e ainda a empresa pode se ver incorrido numa penalidade da Lei Geral de Proteção de Dados que pode chegar até 50 milhões de reais. Né? As empresas não estão dando conta, né, dos dados do trabalhador, então a saúde ocupacional, os dados biológicos, os dados, né, genéticos, inclusive, como eu citei anteriormente, são dados pessoais do trabalhador. Não tem que ser bem armazenados, não podem ser divulgados para terceiros, senão a multa é bem pior. Então tem crime, várias multas que a gente falou aqui especificamente de regras de segurança e saúde no trabalho, mas ainda tem multas por vazamento de dados do trabalhador, que pode, né, ter uma repercussão financeira muito grande, além de advertência, além de publicização em jornal, em revista, né, na TV, nas mídias sociais, de que a empresa vazou o dado X do trabalhador, né? Isso para as regras de boas práticas de governança corporativa, de compliance, fica totalmente fora, né? Bom, para a gente já ir finalizando, então é importante aqui destacar que essas normas que a gente está falando aqui, elas são cruciais, né, para a saúde do trabalhador, porque é um direito humano fundamental. Então aqui é importante, antes de pensar, eu vou ter multa por não fazer o evento desse social, eu tenho que pensar que eu tenho que ter um ambiente de trabalho sadio e seguro e garantir que o risco, né, ocupacional seja o menor possível aos trabalhadores. Então é importante a empresa fazer uma boa gestão da sua segurança e saúde no trabalho. Com os eventos de social, o que é importante destacar é que o governo passa a ter uma visão holística da empresa, né, e acaba verificando se, de fato, a empresa está cumprindo ou não, né, as regras de segurança e saúde do trabalho, se os empregados estão desenvolvendo, né, doenças ocupacionais, além, né, dos benefícios previdenciários que elas vão ter acesso. Estamos encerrando então nosso debate. Isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos vocês no próximo programa, né? E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.